Depois disso vi outro anjo que descia dos céus, tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada por seu esplendor. E ele bradou com voz poderosa: caiu a grande Babilônia, ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável, pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, à custa do seu luxo excessivo. Os negociantes da terra se enriqueceram. Então ouvi outra voz dos céus que dizia: saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam, pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. Retribuam-lhe na mesma moeda, paguem-lhe em dobro pelo que fez, misturem para ela uma porção dupla no seu próprio cálice. Amém? Aí está a leitura. Vamos orar, suplicando ao Senhor nosso Deus sua graça para que possamos ministrar a palavra do Senhor aos corações de nossos irmãos. Quantos vão orar comigo? Amém. Oremos. Senhor, Deus santo e amado, em nome do Senhor, do teu Filho Jesus Cristo, te pedimos, Senhor, a tua sábia direção. Ajuda-nos, Senhor, nesta noite, mais uma vez. Esteja conosco, abra nosso entendimento, nosso coração, para que possamos, Senhor, ministrar de acordo com o texto sagrado que está aqui em nossas mãos. Nos dê sabedoria, Pai Santo, persistência, para que possamos entender que precisamos compreender cada dia mais a tua palavra. Nos dê, Senhor, a correta interpretação, Pai, e que assim possamos ser edificados, conhecendo a tua palavra e também, Senhor, compartilhando esses sábios ensinos para todos aqueles que nos procurarem para saber a respeito da nossa fé. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Glória a Deus. Poder sentar, amados irmãos. Que o Senhor nosso Deus continue nos abençoando, nos ajudando, nos dando disposição para, de todas as formas, de todas as maneiras, aprendermos a palavra de Deus. Nós estamos em pleno século 21, onde a tecnologia está a nosso favor, podemos assim dizer, no intuito de nós captarmos, aprendermos ao máximo a palavra de Deus. Hoje está aí a internet ao dispor dos irmãos, os livros, bíblias com muitos comentários, excelentes comentaristas, pessoas que se aprofundam na Bíblia. Estude a palavra de Deus, não se conforme e não se contente apenas com esse ensino aqui que eu ministro para os irmãos. É muito pouco o tempo para nós ministrarmos, mas faça seu estudo particular, adquira livros, comentários. Vale a pena, viu, irmãos, você gastar uma parte dos seus recursos investindo na sua formação espiritual. Muitas vezes a gente não se nega em ir até um restaurante, ir até um local e nos alimentarmos. Até às vezes a comida é um pouco cara, salgado o preço, né? E a gente gasta, depois essa comida não fica conosco, né? Fica no estômago algumas horas, depois segue destino. Mas o conhecimento da palavra do Senhor, o conhecimento bíblico, espiritual, fica na nossa mente, em nosso coração. E isso é muito bom. Pena que pouca gente dá valor. Estudar a Bíblia, aprender a Bíblia. Quanto mais você aprende, quanto mais você mergulha na palavra de Deus, mais o Espírito Santo tem coisas para lhe dar.
Porque uma coisa é ler a Bíblia, outra coisa é estudar a Bíblia. Muita gente lê, mas não estuda. E o importante é persistir no ensino da palavra do Senhor. Quanto mais nós conhecemos essa carta do nosso Deus, este livro do Senhor, maior é o conhecimento que nós temos de Deus, mais a nossa fé firma-se neste Deus Todo-Poderoso. Porque o conhecimento de Deus, é claro que a própria natureza testifica da vida de Deus, da natureza de Deus, da existência de Deus. Mas a melhor forma de nós aprendermos algo sobre o nosso Pai Celestial é conhecendo a sua palavra. E está a Bíblia em suas mãos. Estude a palavra do Senhor. Na quinta-feira passada, irmãos, foi a quarta parte do capítulo 17, cujo tema foi o julgamento da grande meretriz. Dividimos aquele estudo no capítulo 17 em 4 ministrações. E esse estudo de hoje também não é possível ministrar em uma só hora. Não tem como, irmão. Não tem como. Eu não sei ainda quantos estudos nós teremos. Talvez mais uns 4 estudos para concluir o capítulo 18. Porque o capítulo 18 tem 24 versículos. Então conta aí com a persistência dos irmãos, as orações dos irmãos, para que o Senhor continue me fortalecendo, me dando graça para estar aqui todas as quintas-feiras, estudando a palavra do Senhor juntamente com os irmãos. Quantos vão orar por mim? Agradeço de coração. E naquela ocasião, naquela quinta-feira, nós explicamos o sentido do termo águas no livro de Apocalipse, ensinamos aos irmãos, mostramos, irmãos, que a soberania de Deus é prevalecente até sobre os desígnios da besta. Mostramos que Deus, tudo está sob o controle de Deus. O governo da besta, Deus está sabendo de tudo o que vai acontecer. Deus está no controle. Amém? Deus está no controle de tudo. Até sobre os seus inimigos, os inimigos de Deus, Deus tem o controle sobre eles. E também apontamos profecias que falam sobre a pseudo-divindade da besta. Não é coisa só do Apocalipse, mas há outros textos no Novo Testamento. Bem, irmãos, prosseguindo então na ministração, no livro do Apocalipse, o tema de hoje é a queda de Babilônia, ou melhor, a queda da Babilônia. Vou chamar de primeira parte. Ok, irmãos? Amém? Qual é o título do estudo de hoje? A queda da Babilônia, primeira parte, iniciando hoje no capítulo 18, versículo de 1 ao 6º versículo, certo? Esses são os 3 objetivos que eu quero compartilhar com os irmãos desse culto de instrução. Vamos ao primeiro: destacar o papel do cristão no mundo. É importante destacar isso aqui, o papel do cristão no mundo. Qual é a nossa finalidade do mundo? Por que estamos aqui neste mundo? Isso é importante trazer isso aqui para os irmãos. O segundo, irmão, mostrar como a Babilônia induzirá o mundo no governo do anticristo. O que ela fará para que as nações, para que o mundo todo dê credibilidade a esse inimigo de Deus, a esse anticristo. É um dos objetivos. E o terceiro, elencar fatos que demonstram que o cristão deve estar sempre na contramão do mundo. Precisamos estar na contramão do mundo. Hoje, o que é certo para nós é errado para o mundo. O que é errado para nós é certo para o mundo. O mundo está aí. Quando a gente diz isso está errado, o mundo diz isso está certo. Quando dizemos isso está certo, o mundo diz isso é antiquado, isso não existe mais, isso está errado, isso está ultrapassado. É o mundo. É o mundo sem Deus, irmãos. O espírito de anticristo não só chegará no período da grande tribulação, ele já está no mundo. O espírito de anticristo é tudo aquilo que se levanta, que é contra Deus. Se eu estou ministrando aqui, se você ministra um texto na palavra do Senhor a alguma pessoa, e alguém vai e procura desfazer aquilo, dizendo que aquilo não é verdade, aquilo já é ultrapassado, aquilo já é espírito de anticristo, que está no mundo. Está ou não está, irmãos? Está no mundo. Vou mostrar aqui para os irmãos.
E para isso, irmãos, faz-se necessário seguirmos a este sumário aqui, que consta de uma introdução, e no desenvolvimento do tema trago esses tópicos, só apenas 3 tópicos. O primeiro tópico: outro anúncio da queda de Babilônia. Quem prestou atenção, os irmãos que estavam atentos já viram no capítulo anterior que nós falamos sobre isso. Então, outro anúncio da queda de Babilônia, com base nos 3 primeiros versículos. Segundo, a chamada para sair de Babilônia. Você se prestou atenção à leitura, você talvez se surpreendeu. Como é que o povo de Deus sai dela, povo meu? Ora, se a igreja foi arrebatada, porque Deus está recomendando nós sairmos da Babilônia? Por quê? É importante entender isso. Então, versículos 4 e 5. E terceiro tópico, a chamada para o julgamento, com base no versículo 6 do presente capítulo. Amém, irmãos? E finalmente uma breve conclusão. É praxe eu trazer aqui alguns questionamentos, e hoje são esses: que possíveis males serão difundidos no governo do anticristo? Que males serão difundidos aqui? Quando eu falo males, é a questão de pecado. Que pecados serão difundidos aqui? Que procedimentos serão feitos aqui, ou serão executados, serão colocados em prática no governo do anticristo? Quem é o povo que o Senhor mandou sair de dentro da Babilônia? Quem é esse povo que Deus mandou sair? Sai dela, povo meu. Que povo é esse? O que significa viver na contramão do mundo? Qual o significado? O que significa a expressão Deus se lembrou? E Deus tem amnésia? E Deus se esquece? Por que Deus, essa expressão? E Deus se lembrou? Está no texto. Por que a Babilônia será severamente punida? Os irmãos verão que Deus não passa a mão na cabeça do culpado. Deus dá a oportunidade para o homem se arrepender, mas se esse não se arrepende, Deus trará as consequências. Então, esteja acompanhando esse estudo com a sua máxima atenção e não se esqueça de orar por mim em nome do Senhor Jesus. Vamos então ao nosso primeiro tópico. Outro anúncio da queda de Babilônia. Mais uma vez eu gostaria de ler os 3 primeiros versículos. Você pode acompanhar, por favor? Depois vi outro anjo que descia de onde, irmãos? Dos céus. Tinha grande autoridade e a terra foi iluminada por seu esplendor. Ele bradou com voz poderosa: caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela à custa do seu luxo excessivo. Os negociantes da terra se enriqueceram. É claro, aqui de cara os irmãos verão que isso aqui não se trata de algo literal. Quando a Bíblia fala de prostituição, aqui não é questão de envolvimento de homem com mulher se prostituindo. Isso aqui é uma linguagem figurada, a linguagem simbólica, para que os irmãos não se apressem e tirem conclusões aí precipitadas. Então acabamos de ler os 3 primeiros versículos. O que eu noto aqui logo no início, irmão, é que João ele teve muitas visões de anjos. Frequentemente João via anjos. Ele viu aqueles 7 anjos com as trombetas, cada anjo tocando as suas trombetas. Então Deus deu a visão, deu visões a João, e ele teve o privilégio de ver anjos. Alguém aqui já viu algum anjo? Eu nunca vi, mas eu creio na existência dos anjos. Você crê também? Eu creio. Literalmente existe anjos. A Bíblia está cheia de registros de anjos. Tem pessoas que acham que anjo é aquele ser alado, 2 asas, né? Voando, mas nem sempre o anjo tem asa. O que a gente nota na Bíblia é que quem tem asa são os querubins, não é? Os querubins. Mas os anjos,
Ele às vezes até se confundia com pessoas, vestiam-se como pessoas. Quando eles recebiam uma missão de Deus, até eles se alimentavam. Por exemplo, Deus mandou 2 anjos ali para tirar Ló de Sodoma. Eles entraram na casa de Ló, lavaram os pés na casa de Ló, comeram na casa de Ló. Certa feita, chegaram 3 anjos à presença de Abraão, e um deles era o Senhor, e comeu ali com o Senhor, com Abraão, alimentou-se ali, juntamente com Abraão. Era o Senhor, Deus ali, numa linguagem que a gente chama de teofania. O que é isso? É Deus, Ele humanizando-se, tomando a forma de um corpo, de gente, de pessoa, de homem, para poder aproximar-se. Porque Deus, com todo o seu poder, com toda a sua pujança, com toda a sua glória, Ele não poderia apresentar-se com a glória que Ele tem, senão a glória de Deus fulminaria as pessoas. Os irmãos estão se lembrando que quando Moisés falava com Deus, quando ele descia da presença, saía da presença de Deus, o rosto de Moisés brilhava. Por quê? Porque a glória de Deus ofuscava no rosto de Moisés, resplandecia. De forma que aquela glória que ele via falando face a face com Deus, ele tinha que, ao descer do monte, ele cobria o seu rosto com manto, para não cegar as pessoas. Por quê? Porque o resplendor da presença de Deus estava no rosto de Moisés. Certo, irmão? Então João já tinha visto os 7 anjos das trombetas. Depois ele viu um anjo poderoso sobre o mar. Os irmãos estão lembrados? Um grande anjo colocou um pé sobre o mar e outro sobre a terra. Os irmãos estão lembrados? Apocalipse 10, versículo 5, falando disso aqui. Na sequência ele viu um anjo voando com o evangelho eterno. Está em Apocalipse capítulo 14, versículo 6. E não fica só nisso, não para por aí. Então, com frequência, João ele tinha visões de anjo. Eu quero ler, se você puder abrir também a palavra do Senhor, em Apocalipse capítulo 14, versículo 8. Ele vê outro anjo e assim lhe descreve. Apocalipse 14, versículo 8. João diz assim: um segundo anjo o seguiu dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Se os irmãos olharem atentamente, este versículo parece com esse que nós acabamos de ler, no versículo 2 do capítulo 18. Quase a mesma expressão do anjo, só que agora é outro anjo falando. Então aquele anjo, no capítulo 14, ele diz: ó, caiu a grande Babilônia. Irmãos, Deus por antecipação, Deus, como Ele tem o poder da onisciência, Ele já sabe o que vai acontecer antes daquilo acontecer. Certo, irmão? Estão compreendendo? O homem não tem essa capacidade, os anjos não têm essa capacidade, o diabo tampouco tem essa capacidade. Só quem tem a capacidade de ver lá na frente é Deus, porque Deus detém todo o conhecimento, toda a onisciência está com Deus. E aí Deus, por antecipação, Ele já envia esse anjo para prenunciar, para profetizar a vitória do Cordeiro, a vitória da igreja, a vitória de Deus. E ele diz: caiu a grande Babilônia. É como se, vamos pensar aqui, dar um exemplo. Vamos supor que numa competição existe um atleta famoso e ele detém todos os recordes. O recorde é dele, mundial. E ele vai para a Olimpíada e ele está no auge da sua performance. E todos os demais sabem que ele vai ser, em primeiro lugar, vai ser o dele. E ele, digamos assim, orgulhosamente, ele chega e diz: olha, primeiro lugar é o meu. Não existe competidor para mim. Eu vou ganhar. Claro que hoje ninguém faz isso. Ninguém tem essa presunção, né, de dizer isso. Mas Deus, Ele tem essa capacidade, porque Ele já vê a vitória lá na frente.
Ele já sabe que Jesus venceu o diabo, a morte, o pecado. Então Deus, por antecipação, já anuncia que a Babilônia vai cair. O sistema anti-Deus do mundo que se opõe contra Deus não vai prevalecer, ele será derrotado. Por isso que o anjo diz: caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Isso foi no capítulo 14. Só que agora nós estamos no capítulo 18. E novamente, no versículo 2, quase a mesma expressão saiu aqui da boca desse anjo. Mas quando nós chegamos lá no versículo 18, o texto descreve que João viu agora outro anjo. Dá para entender que não foi o mesmo anjo que ele viu no capítulo 14. Outro anjo. Acompanhe. Apocalipse 18, versículo 1. Depois vi outro anjo que descia de onde? De onde vinha esse anjo? Do céu. Isso é importante, porque o anticristo, a besta, emergiu do mar. O anjo aqui não sai do mar, ele vem do céu. Por quê? Ele veio da presença de Deus. Depois vi outro anjo que descia dos céus, tinha grande autoridade, isto é, grande poder. A autoridade na Bíblia é poder. E a terra foi iluminada por seu esplendor. Não dá nem para dizer um amém não, irmão? Diga amém. Diga amém. Você já viu o esplendor do sol? Quem já viu o esplendor do sol aqui? Quem já viu o esplendor do sol? Só eu moro na terra, é? Quem já viu o esplendor do sol? Todos nós, irmão. Quem tem visto aqui? Todo mundo. Quem não viu o sol brilhando intensamente? Pois a Bíblia diz que esse anjo, a presença desse anjo poderoso, vai resplandecer sobre a terra. Oh, glória a Deus! Então, observem, João vai apresentar aqui sobre esse anjo 3 características desse anjo. Primeiro, esse anjo era alguém que veio do céu e não deste mundo. Para ninguém ter dúvida, deve ter sido uma coisa inventada pelo homem. Não, João foi categórico. Eu vi um anjo que desceu do céu. Vocês podem até não ter visto, mas ele disse: mas eu vi um anjo descendo do céu. Depois vi outro anjo que descia do céu. Segundo, ele diz: era poderoso em palavras. E quando a Bíblia diz que alguém é poderoso em palavras, é porque é realmente poderoso em palavras, assim como Jesus era poderoso em palavras. Porque o texto diz: tinha grande autoridade. Mas a terceira característica, e a mais importante desse anjo, é que ele veio diretamente da presença de Deus. O texto é muito claro quando diz: e a terra foi iluminada por seu esplendor. Por quê? Porque ele estava na presença de Deus. Se ele trouxe esse esplendor, era porque esse anjo tinha acesso à presença de Deus. Assim como eu falei para os irmãos, que Moisés, ao falar com Deus, resplandecia o rosto de Moisés. Por quê? Porque ele estava na presença de Deus. Então esse aspecto do rosto de Moisés brilhava. Certamente a maioria ou a grande parte dos comentaristas confirmam isso que eu estou dizendo aos irmãos. Este anjo veio diretamente da presença de Deus. É como se Deus chamasse o anjo e desse a ele uma missão: vá lá na terra e faça isso. E foi isso que aconteceu. Porque quem chega na presença de Deus, o rosto brilha, o rosto é ofuscado. Amém, irmão? Falando sobre o rosto brilhar, eu trago aqui também algo importante e eu quero compartilhar com os irmãos. É sobre a nossa vida. A nossa vida, irmãos, ela deve brilhar neste mundo tão nebuloso, nesse mundo tão cheio de trevas. Não devemos viver isoladamente no mundo. Jesus mesmo na sua oração sacerdotal, ele diz: Pai, não peço que o tires do mundo, mas que o livre do mal.
Precisamos estar no mundo, precisamos viver em sociedade. O cristão, ele não é um eremita. O cristão não deve viver uma vida como os monges faziam, se enclausuravam para estudar a Bíblia, ficavam isolados, ou como os essênios. Os irmãos já ouviram falar dos essênios? Era uma comunidade de judeus ultra-ortodoxos, que eles eram, ora, se os fariseus eram ortodoxos, os fariseus não chegavam nem perto dos essênios. Os essênios, eles se recolhiam nas cavernas, nos desertos, levavam cópias e cópias da lei, faziam outras cópias da lei, e eles viviam ali em comunidade só para estudar as escrituras. Viviam isoladamente, isolados do mundo. O crente, ele não pode viver isolado do mundo. Não existe um crente que se tranca dentro de casa e só sai na rua quando vem para o culto. Nós temos que viver em sociedade. Temos que ter nossos empregos, funcionário público ou um autônomo. Nós temos que viver no meio da sociedade, comprar, vender. Temos que nos relacionar com as pessoas. Sabe por que estou dizendo isso? É porque o Senhor Jesus nos orientou quanto a isso. Ele não quer que nós o aceitemos e vamos esconder nosso rosto. Olhe, a gente tem que se isolar do mundo porque o mundo é cheio de pecado. Não é assim. As irmãs que fazem comida para suas famílias, quando chega o marido, traz a carne comprada no supermercado, ela vai preparar o bife. Mas uma coisa é importante, que ela não pode esquecer no bife. Pode até esquecer o tempero, mas não pode esquecer o quê? A principal coisa que se coloca na carne é o sal. O sal. O sal, enquanto ele está no saleiro, não está adiantando nada, não está salgando. Agora, se pegar a carne e o sal, colocar ali, na medida certa, o sal, vai ficar uma beleza. Nós somos o sal da terra. Quando o mundo disser assim, não é pecado o aborto, aí você levanta-se. Não, a minha Bíblia mostra que Deus é contra a morte do inocente. A igreja do Senhor, ela tem que ter esse modelo de firmeza na fé. Tudo que o mundo disser pode fazer, a igreja não faz. Porque o mundo sempre está na contramão de Deus. O mundo é anti-Deus, irmãos. Você vai para a faculdade, professores ateus, que não têm um menor temor de Deus, são analfabetos de Bíblia, porque aqui, talvez entre nós não tenha nenhum advogado, um engenheiro civil, ou qualquer outra profissão, um dentista, um médico. Mas eu tenho certeza que qualquer crente aqui, ele sabe que o princípio da sabedoria é ter temor a Deus. Você pode ter pós-graduação em qualquer faculdade famosa no mundo. Se não tiver temor a Deus, seu diploma não vale nada perante as Escrituras. Mas tem crente aqui que às vezes não sabe mal assinar o nome, mas ele teme a Deus, ele respeita a Deus, ele adora a Deus, ele crê em Deus, ele crê na palavra de Deus. Pode não saber o nome, mas ele conhece o Deus que ele serve. Então o mundo está aí, irmãos. O mundo está aí, um mundo anti-Deus. E sabe o que foi que Jesus disse sobre essa orientação de nós estarmos no mundo, e a gente precisa estar no mundo? Jesus citou essas palavras aqui. O Senhor Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículos 14, 15 e 16. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Alguém fez uma cidade no monte, é impossível esconder. Você é como uma cidade, irmão, sobre um monte, todo mundo está ali vendo. Aí Jesus continua: e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Quem é louco de pegar uma vela, acende a vela, acende a lamparina e bota por cima uma panela? Vai iluminar o quê? Vai apagar. Ao contrário, coloca-se no lugar apropriado.
Eu me lembro na minha casa lá, quando não tinha luz elétrica, minha mãe e meu pai acendiam lá um lampião a querosene e botavam na sala, já tinha um lugar de pendurar. Ali colocava o araminho, aí iluminava ali, né? Para toda a sala. Ao contrário, coloca-se no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Aí Jesus disse, ó: assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Pastor, isso aí não é um orgulho, não? É não. Quando Jesus disse, brilha a vossa luz, sabe qual é o objetivo? Para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Eles vão ver, que palavra. Aquela irmã ali realmente é crente, ali sim, viu? Ali tem testemunho de crente, ali é crente, aquela moça é crente, aquele rapaz é crente, aquele pastor é crente, aquele obreiro é crente, aquele porteiro, aquela irmã que canta no conjunto é de testemunho. A glória é para Deus. Então a nossa luz para brilhar, ela tem que estar no meio dessa sociedade podre aí. A sua luz tem brilhado, irmão? Responda cada um. A sua luz está brilhando? Ou está apagada pelo mau testemunho? Vou me incluir. A nossa luz está brilhando? A minha luz? A sua luz está brilhando? Mas outra vez, observemos a parte final do versículo. O versículo que acabei de ler. O texto diz no Apocalipse: e a terra foi iluminada por seu esplendor, o esplendor do anjo. Então isso aqui trata-se de algo literal. O interessante é que alguns comentaristas dizem o seguinte: quando esse anjo chegar na terra, não será nem a luz do sol, nem a luz das estrelas, nem a luz da lua, mas a presença deste anjo. Eu creio assim, você crê? Mas quando nós chegamos, irmão, no versículo 2, verificamos a justificativa de João dizer que aquele anjo tinha poder, tinha autoridade, porque o texto diz: ele bradou com voz poderosa, caiu a grande Babilônia. Imagine a pessoa ouvir um anjo com a voz bem forte, bem alta, dizer isso. Aí ele continua: ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável. Esse aqui foi o parecer do anjo sobre o que vai acontecer com a queda da Babilônia. Irmão, nós já vimos que o termo Babilônia no Apocalipse tem dois sentidos. Expliquei isso aqui. Tanto pode se referir a um sistema religioso que se opõe a Deus, certo? Podemos dizer, isso aconteceu desde o período da Torre de Babel, que foi a primeira presunção do ser humano em querer viver independente de Deus, e passaram-se séculos e séculos. Os deuses dos cananeus, os deuses falsos, são deuses que o homem inventou para se opor ao verdadeiro Deus. Chegamos ao período do Novo Testamento. Houve a oposição do Império Romano contra os cristãos. Muitos cristãos morreram, irmão, morreram muitos cristãos. A gente não faz a menor ideia de quantos cristãos morreram no primeiro e segundo século. Eu peço a você que antes de ser arrebatado, leia o livro de John Fox, o livro dos mártires. Se todo crente lesse esse livro, não ia se desviar por qualquer coisinha, porque tem gente por qualquer coisinha quer se desviar, irmão. Qualquer coisinha, uma cara feia, uma palavra que alguém disse, entristeceu o irmão. Aí eu pergunto: que fé é essa, irmão? Que fé tão fácil de se quebrar essa? Parece que é uma fé de papel de seda, é uma fé fraca demais. Jesus não disse que a gente ia passar por tribulação, mas tem gente que não aguenta a mínima tribulação.
já quer sair da igreja, já quer largar o cargo, a função. Não, eu não quero mais ser componente, eu não quero ser mais regente, pastor, porque é difícil, pastor. E quem disse que lidar com gente é fácil, irmão? É fácil lidar com gente? Na sua casa tem gente? Tem. É fácil lidar com as pessoas da sua casa? É não, irmão. Às vezes é mais fácil lidar com um gatinho, com um cachorrinho, do que com gente. Dá trabalho, irmão. Dá trabalho lidar com gente. Mas com a graça do Espírito Santo, que está em nosso coração, a gente suporta muita coisa. Não é verdade? Então, quando você pensar em largar a função, eu não quero mais isso, eu vou me trancar lá em casa, eu não quero nem saber mais de igreja, aí você está se esquecendo que o Espírito Santo estará convosco para consolar, para confortar, para lhe animar, para lhe fortalecer. O Espírito Santo, Senhor, me dê graça para que eu suporte aquela irmã, aquele irmão, aquele fulano, entendeu? E Deus vai lhe dar isso. O problema é que você quer resolver por si mesmo. Então, voltando aqui, irmãos, o termo Babilônia no Apocalipse tem duplo sentido. Um sentido pode se referir, como eu estava dizendo, ao sistema religioso do mundo, que se opõe a Deus. Na época do Império Romano, se opôs muito a Deus. Como era difícil ser crente na época do Império Romano. Se Deus dissesse: Moisés, você sabe que eu sou poderoso, eu tenho o poder de voltar o tempo e levar você lá para o tempo. Escolha um século para você ir. Eu não queria nem ir para o século I nem para o século II, porque, irmão, foi difícil, muito difícil. As pessoas iam para os estádios lá, para o Coliseu Romano e para outros ambientes para assistir os tigres e os leões devorarem os nossos irmãos. Você queria estar lá vendo? Tem uma canção que as pessoas cantam, que eu acho uma tremenda hipocrisia cantar. Aquele que eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Não tem sino. Tem hipocrisia muito grande. Você queria ver os irmãos enfrentando os leões e eles sendo triturados, mordidos pelos leões, rasgados? Você queria ver? É como alguém disse: pimenta nos olhos dos outros é o quê? É muito fácil cantar, né? Agora quero ver você enfrentar um leão. Não é fácil não, irmão, né? Aí fica cantando esse hino. Aí, eu sou contra esse hino. Se tiver algum conjunto aqui, tire em nome de Jesus, certo? Isso é querer gostar de ver os irmãos sofrer, os crentes. Não, irmão Francisco. Ver os crentes em plena arena enfrentando leão. Por que tu não... Eu queria estar lá. Ele não diz isso. Eu queria estar lá enfrentando os leões. Cadê que ele canta? Nem para cantar tem coragem. Imagina para entrar numa jaula com um leão e as pessoas: bora lá, solta os leões. E não era só não, irmão, soltavam muitos leões. E propositadamente, quando ele sabia que ia ter um martírio de cristão, ele deixava os leões com fome 3 dias. 3 dias os leões com fome, para quando soltar, os bichos voam em cima. Então não era fácil ser cristão. E quem mais perseguiu os cristãos foi o Império Romano, os imperadores que se julgavam deuses. Tudo isso Deus vem acompanhando na história da igreja. Todas as pessoas, todos aqueles que foram para lá se alegrar vendo os cristãos sendo mortos, outros queimando os cristãos para iluminar as praças lá dos imperadores. Todas essas pessoas que se não se arrependeram antes de morrer, vão pagar caro, porque Deus não vai deixar de graça, pelo prazer que eles tinham de matar os crentes. Bem, então já vimos que o termo Babilônia refere-se ao falso religioso, falso ensino religioso, ou seja, o sistema religioso do mundo, como também pode se referir a uma cidade. No Antigo Testamento, Babilônia foi uma cidade. E segundo alguns comentaristas, alguns chegam a dizer que a Babilônia será a sede do anticristo. Aí você diz: mas aonde é? Provavelmente pode ser, é minha forma de pensar, e alguns comentaristas concordam com o que eu vou dizer aqui. Será em Roma.
Outros chegam a dizer, não, a Babilônia será uma cidade que o anticristo, quando governar o mundo, ele vai reconstruir essa cidade. Mas você pensa, em 7 anos construir uma cidade é a coisa mais fácil que tem. Se chamar muitos engenheiros, com muitos materiais, com muitas nações, você acha que ele não constrói rápido não? Constrói. Se no capítulo 17, irmãos, eu anotei aqui para refletir com os irmãos. Se no capítulo 17 entendemos que a meretriz, a Babilônia, sofreu a oposição e a destruição pelos seus aliados do anticristo, quem está acompanhando sabe o que eu estou dizendo aqui, né? Estudamos o capítulo 17. Vou ler novamente. Se no capítulo 17, que nós já estudamos, entendemos que a meretriz, a Babilônia, sofreu a oposição e a destruição pelos seus aliados. Vocês irmãos estão lembrados que eu ministrei aqui, que o anticristo com os 10 reis e 10 aliados, eles vão se juntar e vão ficar inimigos do sistema religioso, vão expulsar a religião do mundo. Ele vai expulsar para quê? Para ele reinar só. O anticristo vai dividir a divindade dele, ou a idolatria do mundo, o culto do mundo, com outro sistema religioso. Ele vai se autoproclamar Deus. Então ele não vai aceitar dividir a sua pseudo-divindade com outro sistema religioso. E para isso eu preciso ler o versículo 16 do capítulo 17. Diz assim, ó: a besta e os 10 chifres que vocês viu, odiarão a prostituta. Quem é a prostituta? A meretriz, a Babilônia, o sistema religioso. E a levarão à ruína, e a deixarão nua, comerão a sua carne e a destruirão com fogo. Certo? Por que estou dizendo isto? Porque novamente aparece o termo Babilônia no capítulo 18. Ora, se o sistema religioso já foi destruído e agora o capítulo 18 vai falar novamente da Babilônia, o que é que nós podemos entender? Podemos entender que a Babilônia que se refere tem tudo a ver com o local do trono do governo, ou a sede do trono do governo do anticristo, da besta. Tá certo? Então resta somente acreditar que a Babilônia do verso 18 é literal e será uma cidade. Alguns chegam até a dizer uma nação. Olha, irmão, ensinar o Apocalipse não é tarefa fácil, é difícil. Eu leio vários comentaristas, a opinião de um, a opinião de outro, uns discordam, outros concordam, e aquilo que a Bíblia não é taxativa, não diz isso é isso, fica no campo da nossa imaginação, tá certo? Então aqui estou debaixo das orações dos irmãos, da graça de Deus, mas eu não posso jamais dizer que isso é isso, quando a Bíblia, o texto não é claro. O que eu trago aqui às vezes são pontos de vista, veja aqueles que pensam assim que são mais coerentes para compartilhar com os irmãos, tá certo? Mas isso não serve de desestímulo não. Vamos estudar a palavra do Senhor, e Deus dá graça a quem estuda, Deus dá graça a quem se esforça. Eu trago também aqui, irmãos, uma opinião de um autor, o Stanley Horton, sobre esse termo Babilônia. Olha o que ele disse, eu achei muito interessante essa colocação dele. Eu gostaria de você me prestar seu ouvido aí. Ele diz assim, ó: apesar de ser chamada cidade, aparentemente representa todas as cidades do mundo e o sistema econômico e político implantado no fim dos tempos pelo anticristo. Quem entendeu, diga amém. Quem não entendeu também diga amém. Ainda bem que teve um amenzinho aí. Olha, irmão, esse autor está dizendo que essa Babilônia, ela estará em todas as nações. Que significa o quê? O sistema econômico e político na época da grande tribulação. Durante a grande tribulação, o mundo não estará debaixo do governo do anticristo, e ele não vai implantar um governo único, e ele não vai colocar uma moeda única, e ele não vai criar normas no governo ou no comércio para que só pode comprar, ou vender ou trocar quem tiver a marca dele. Não é assim? Isso não será apenas uma nação, isso será no globo terrestre todo, em todas as nações. Então será o governo mundial, universal.
do anticristo. Esse será o poder dele. Então, segundo Stanley Horton, esse termo Babilônia refere-se a todas as cidades do mundo que irão se sujeitar ao governo do anticristo. Até aí tudo bem, irmãos? Tudo bem? Amém. Então o texto está enfatizando o que aqui? A queda do aspecto político, espiritual e comercial da Babilônia. Quando o anjo diz caiu a Babilônia, significa o quê? Que o sistema implantado pelo governo do anticristo vai ruir, vai cair, não vai prevalecer. Por que não vai prevalecer? Porque na guerra espiritual só quem triunfa é o nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Satanás não prevalece, demônio não prevalece, porque maior é o que está conosco, irmão. Mas esse anjo poderoso, ele não está para brincadeira. Veja a magnitude da sua voz. E ele bradou com voz poderosa. Então aquilo que eu disse, repito, Deus sempre se antecipa os fatos. Antes de Deus enviar o dilúvio, ele avisou a Noé, não avisou? Noé, se prepare, faça um barco, coloque ali sua família, eu vou trazer os animais, vai chover, Noé, se prepare aí para a chuva. Deus se antecipou os fatos, não foi? Quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, Deus também se antecipou. Abraão intercedeu, Deus ouviu a oração de Abraão, mandou anjos para livrar Ló da destruição pelo fogo de enxofre que caiu do céu. Deus se antecipa. Deus se antecipa. Por isso que eu creio também que a igreja do Senhor, ela não está destinada para a grande tribulação, porque como Deus já está vendo a grande tribulação, o que será, Ele já vai raptar, levar a sua igreja para a glória. Por quê? Porque a grande tribulação não é para a igreja. A grande tribulação é para Deus dar oportunidade para que o anticristo governe e depois seja julgado esse inimigo de Deus. Certo, irmão? Então, se Deus não quisesse, o anticristo nem prevaleceria, nem seria governo. Deus já matava ele lá, você é o anticristo, vou te matar. Pronto, fechava o coração dele e matava. Mas Deus não tem medo de adversário não, irmão. Deus não tem medo de adversário não, irmã Raimunda. Deus não tem medo. E aquele que julgasse, achasse pequeno, Deus dá força, autoridade e coragem. Olha, irmão, quando Deus está na vida de uma pessoa, a pessoa não teme. Não teme. Davi, quando viu aquele homem, quase 3 metros de altura, os outros soldados quando viram, não quero lutar com esse gigante não, fugiram. Davi disse, quem é esse circunciso? Rapaz, quem é esse circunciso aí desafiando o exército? E ele diz mais, ele não disse assim, o exército de Saul, ele disse, quem é esse circunciso que está desafiando o exército do Deus vivo? Que esse camarada pensa que é? Eu mesmo vou lutar com ele. Deus na vida de uma pessoa muda todo o quadro, irmão, porque Davi tem a promessa que seria rei, e dele confiou na promessa. A questão é que tem pessoas que não estão mais crendo nas promessas, não descreem das promessas de Deus para a sua vida, elas se cumprirão. Bendito seja o Deus de Israel. Então esse anjo grita a plenos pulmões, caiu a grande Babilônia. E como resultado dessa queda, o que resta parece ser destruição completa. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável. Apocalipse 18, versículo 2. O que é que ele está dizendo aqui? Que espiritualmente a Babilônia é um lugar espiritualmente imundo. Irmãos, hoje as pessoas, os governos, as nações só estão pensando em riquezas. Os grandes só pensam em luxúria, só pensam em pecado, são avarentos, não investem na obra de Deus. É um mundo anti-Deus, é um mundo cruel. Durante o governo do anticristo, todas as nações se sujeitarão ao seu sistema mundial. Está no versículo 3.
Pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Prostituição espiritual. Os reis da terra se prostituíram com ela, com o sistema religioso, com o engano do anticristo, à custa do seu luxo excessivo. Os negociantes da terra se enriqueceram. Hoje as pessoas são materialistas. Nações, tudo bem, o comércio entre as nações é algo salutar, a Bíblia mostra isso. Quantas e quantas vezes Israel teve que ir para o Egito, os irmãos de José buscar alimento, faz parte da vida. Mas só que é um mundo que só se envolve com coisas materiais, só se preocupa com as coisas materiais. As pessoas do mundo, irmão, muita gente só se preocupa com isso. Acorda para trabalhar, trabalha, é só material, é só juntar dinheiro, é só comprar imóveis. E agora tenho dinheiro, tenho 100 mil reais no banco, eu vou comprar um apartamento, eu vou comprar uma casa, eu vou fazer isso, vou comprar carro do ano. E se esquece que um dia a trombeta vai tocar. Se esquece que um dia esse mundo vai ser destruído. E para quem vai ficar? A Babilônia induzirá as nações a praticarem tudo o que desagrada a Deus. Vai induzir nações. Deixe Deus de lado. Vamos nos preocupar com o agora. Vamos se preocupar com o prazer, com a licenciosidade, com a luxúria, com a valorização das riquezas materiais. Vamos centrar o nosso culto ao grande homem da terra, que é o anticristo. É isso que o sistema babilônico vai implantar. É isso, essa será a propaganda do anticristo. É muito provável, irmãos, anotei aqui, isso veio na hora que eu estava preparando esse estudo. É muito provável que durante o governo do anticristo, ou seja, a grande tribulação, haverá liberação de drogas. Você diz, pastor, mas hoje já existe liberação de drogas em algumas nações, mas não em todas. No governo do anticristo, é bem provável que será uma liberação geral. Quem quiser usar maconha, todo tipo de droga aí, cocaína, heroína, o que quiser, está liberado. O que interessa é o prazer. A liberação do aborto, a ideologia de gênero, como tentaram colocar aqui no Brasil. Uma criança nasce, você olha pelo sexo, é macho, é menino, é fêmea. Aí, o que os comunistas, os esquerdistas do Brasil queriam era fazer isso. No Brasil, não, a criança que vai dizer se é homem ou mulher. Irmãos, eu pergunto, isso é ou não é espírito de anticristo? É espírito de anticristo, porque a Bíblia, Deus só fez dois sexos: o macho e a fêmea. Macho e fêmea, homem e mulher. Pronto, foi o que Deus fez. E Deus disse: deixa o homem, seu pai e sua mãe, e una-se a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Foi assim que Deus fez o casamento. Agora hoje, ontem eu estava com a minha esposa lá passeando, fomos tomar um lanche ali no shopping. Dois camaradas, irmão, abraçados um com o outro. Mas eu vou dizer uma coisa, irmão, é muita falta de vergonha, muita falta de Deus no coração, irmão. Dois homens, irmão, dois homens, um abraçado com o outro. Oh, coisa feia de ver, viu, irmão? Coisa feia de ver, dois machos. Depois sentei noutra mesa, fui para outro canto, lá vinha mais dois tomando o mesmo sorvete num copo só, os dois. E tem uma coisa, não tem jeito não, viu? Tem jeito não. Tem jeito, que tem uns que tem uns trejeitos, né? Mas tem outros que, olha assim, rapaz, o cara é macho. Mas, meu irmão, mas não é. Entendeu? Coração, o espírito no pecado. O que mais? Ideologia de gênero, a pedofilia. Certamente será, olha, tudo que é contra a natureza que Deus colocou, certamente no reino do anticristo, tudo isso vai ser liberado, irmão. Casamento entre pessoas do mesmo sexo.
Haverá uma maciça propaganda anticristã e de insinuação sexual. Haverá. E como consequência, a Babilônia colherá o que plantou. Tudo que o sistema babilônico, o sistema babilônico anti-Deus implantou, vão pagar caro por isso. Estão lembrados de Belsazar? Aquele rei. Manda trazer os vasos da casa do Senhor, que eu quero fazer uma festa. Convidou mais de 1000 pessoas ali, só gente grandão, né? Gente poderosa. Traga os vasos que eu quero dar glória a meus deuses. Aí a Bíblia diz: trouxeram os vasos da casa do Senhor, que Nabucodonosor, quando entrou em Jerusalém, levou os vasos, irmão, os vasos consagrados a Deus, agora servindo de copo para cachaceiro tomar cachaça, tomar vinho. Mas quando ele estava tomando bebida nos vasos da casa do Senhor, a Bíblia diz que de repente surgiu uma mão na caiadura da parede, escrevendo Mene, Mene, Tekel, Ufacim. A Bíblia diz que o joelho do rei Belsazar bateram um no outro, batendo, tremendo, quando viu aquela mão misteriosa, que era a mão de Deus, escrevendo, contado, pesado e achado em falta. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que naquela mesma noite o rei Belsazar vestiu um paletó de madeira. Morreu, porque o nosso Deus não se deixa escarnecer. Glória a Deus. Chegará o dia da punição da Babilônia. Chegará esse dia. É impressionante como os grandes do mundo hoje só pensam em riquezas materiais e na felicidade pessoal terrena. Existem tantas ilusões para desviar as pessoas de Deus. Por que as pessoas vão para os bares na sexta-feira, no sábado, no domingo? Sabe por quê, irmão? Aquele povo vai em busca de um paliativo. Uns estão com tantos problemas na mente que tomam cachaça para esquecer os problemas. Outro usa o cigarro, vai para as drogas para esquecer os problemas espirituais, problema de casa, problema familiar. Vão para um barzinho para conversar com os amigos, para ver se esquece os problemas. Vão para as boates, para o carnaval, para procurar uma forma de a alma se alegrar por alguns minutos ou algumas horas. Mas depois que passa tudo, é o mesmo homem carente de Deus. Mas, irmão, como é bom ser crente, porque o crente não precisa nem de ir, crente não precisa torcer para o time de futebol, crente não precisa ir para carnaval, para carnatal, tomar cachaça, cerveja, não precisa nada disso, porque Jesus preenche tudo. A presença do Espírito Santo preenche o vazio que nós temos na nossa alma. Jesus preenche tudo, irmão. Glória a Deus. O povo do mundo acha, esse povo mais infeliz do mundo são os crentes, porque é um povo que não se diverte, é um povo que não vai para as festas do mundo, irmão. É porque nós já somos livres. Antes nós pensávamos daquele jeito, a nossa razão foi mudada. Quando Jesus entra na nossa vida, aquilo que a gente achava que é certo, a gente começa a... Mas que tempo perdido foi aquele? Como eu perdi meu tempo, como eu gastei dinheiro que eu podia trazer para minha casa, comida para minha família, eu pagava cerveja para meus amigos, eu pagava cigarro e fazia tanta coisa. Que tempo perdido. Mas graças a Deus que quando Jesus entrou na nossa vida, a nossa vida foi mudada e a gente não precisa mais fazer o que o mundo manda nos fazer, porque fomos libertos pelo poder do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Glória a Deus. A gente não precisa torcer para o time de futebol. Tem crente que torce. Eu pergunto, que vantagem tem? Irmãos, vamos pensar. O time está ganhando. Aqui em Natal, ABC, América. Quando eu era criança, eu torcia para o ABC. Depois, na minha adolescência, eu torci para o Flamengo.
Tem perdido. Discutia. Futebol. Outro tempo perdido, irmão. O time está bem, ganhando, daqui a pouco pega um time fraquinho, aí perde. Oxe, não estava ganhando? Mas perdeu. O que foi? Foi zebra. Perdeu. Não há vantagem. Outra coisa, time do coração, seleção brasileira. Só quem ganha são os jogadores. Não tem mais nem amor à camisa. Que vale o que eles estão ganhando na Europa, milhões. O que eles ganham na seleção brasileira não amarra nem a chuteira do que ele vai ganhar lá na Europa. Não vale nada. Não tem amor. Não tem vantagem mais. Antes, quando o Brasil ia com a Copa, agora vai ser tricampeão, tetacampeão, e pega, aí perdia. Não tem vantagem não, irmão. Não coloque sua vida, o seu coraçãozinho que Jesus transformou, em futebol, não. Essas coisas fúteis da vida, porque você vai se decepcionar, aí ficar triste. Coloque seu coração na obra de Deus. Leia sua Bíblia, venha para o culto, estude, ame a palavra de Deus, e você será um crente feliz, nunca vai perder. Qual é o seu time? Eu não tenho time, eu torço por Jesus de Nazaré. Eu sou crente em Cristo, eu não preciso torcer por time não. Vamos para o segundo tópico. A chamada para sair de Babilônia, versículos 4 e 5, irmãos. Então ouvi uma voz do céu que dizia: saiam dela, vocês, povo meu. Olha que dificuldade aqui, viu? Para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam, pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. Eita Jesus! Olha aí, irmão. Observe que mesmo para João, nem tudo foi revelado. Pastor, João, ele compreendeu tudo, ele viu tudo, não. Nem tudo que João cita ele entendeu. Observe o que o texto diz, ó. O que é que o texto vai dizer? Agora João, ele não identifica de quem é a voz, ele menciona apenas de onde veio. Então ele diz assim, ó: então ouvi outra voz do céu que dizia. Mas a voz de quem? Ele não disse que era a voz de Deus, de outro anjo. Então nem tudo foi revelado a João. Ora, se nem João a ele foi revelado tudo, quanto mais a mim e a você, irmão. Amém? Glória a Deus. Mas na continuação do texto saiu uma ordem específica para o povo. Olha a ordem específica: saiam dela vocês. Eu estou lendo aqui na NVI, tá, irmão? Saiam dela vocês, povo meu. Quem é povo de Deus aí? Levanta as duas mãos. Glória a Deus. Para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Sai dela, povo meu. Qual a dificuldade aqui, irmão? Tem uma dificuldade aqui. De quem se trata esse povo? Quem é esse povo? Não é a igreja, porque a igreja já foi arrebatada. Então, quem é este povo que a voz identificou como o povo de Deus? Comentaristas afirmam que se tratam de pessoas que não aderiram ao culto à besta do anticristo. Sabe quem serão? Os santos mártires. Durante a grande tribulação, ainda haverá crentes aqui, ainda haverá desviado que vai aceitar Jesus, mas será muito difícil. Mas sabe qual é a grande questão para a gente defender esse ponto de vista que haverá crente aqui? Como esse crente vai sobreviver? Se para comprar no supermercado, vai lá comprar o arroz, aí a moça lá do caixa diz: cadê a marquinha? Levante sua mão, deixa eu ver sua mãozinha aí. Cadê a marca? Tira o boné para eu ver a marca na testa. Não tem. E aí? Como é que a pessoa vai comprar água? Como é que a pessoa vai fazer um cartão de crédito? Como é que a pessoa vai fazer as contas aí, comprar as feiras do mês? Mas, irmão, eu não me preocupo com isso, porque Deus é estrategista.
Quando todos pensavam, quando o profeta Elias achava que só tinha ele de profeta, lá em Israel, o Senhor ainda tinha muita gente escondida numa caverna, sendo alimentada por um homem de Deus. Alguém lembra o nome dele? O homem crente, arriscou o pescoço, mas levava comida para os profetas, para o povo de Deus. O nome dele é Obadias. Está lembrado de Obadias? Obadias, o homem crente, viu, irmão Francisco? Irmão Luiz, o homem crente, sustentou quantos profetas? Se não me falha a memória, 100 profetas, com pão, dando pão de funcionário do rei. Arriscou o pescoço, mas o rei Acabe nunca soube que ele fez isso. Então Deus sempre tem um remanescente fiel, sempre terá. Então entenda aqui, irmãos, que sai dela, povo meu, era Deus dizendo assim, ou o anjo dizendo: vocês que aceitaram Jesus durante a grande tribulação, não se miscua, não faça pacto com o anticristo, não queira nada com o governo dele, afaste-se dele. Olhe, não caia nessa não caia na jogada dele não caia no papo dele não, uma linguagem bem fácil aqui de entender, na conversa dele não. Vocês são meus, vocês aceitaram Jesus, vocês agora são novas criaturas. Não caia na onda do anticristo não seja enrolada por ele não. Aí Deus diz: sai dela, povo meu, né? Essa palavra também, irmãos, é um alerta para os cristãos de todas as épocas. Em todas as épocas da história da igreja, sempre houve sistemas que se levantaram contra a igreja do Senhor, sempre existiu. E como o Apocalipse foi um livro escrito para todas as gerações e não para a geração presente, a geração presente que está lendo o livro do Apocalipse tem que ter muito cuidado para não entrar na linha do mundo. É como nós, a nossa geração agora, essa palavra serve para a gente? Serve. Quem é a Babilônia hoje no mundo espiritual? Todo sistema que se opõe à Bíblia, que se opõe a Deus. Então, se alguém chega trazendo uma doutrina falsa, um ensinamento que a Bíblia reprova, como esse do casamento entre pessoas do mesmo sexo, e o crente tem que ser contra, a gente tem que discordar sempre do sistema do mundo. Então o mundo diz, está certo, aí você diz, isso está errado, segundo a minha Bíblia isso está errado. Então o que é que Deus está dizendo? Sai dela, povo meu, olhe, não comungue com o mundo é hostil, o mundo é meu inimigo, o mundo se opõe à minha palavra. O jovem vai para a faculdade, aí tem aquele professor de história. Vocês sabem de onde veio o homem? O homem veio de um ser unicelular, que através de mutações, de gerações, transformou-se no que é hoje. Mas o homem não foi feito como era antigamente. A Bíblia que diz que essa historinha que Deus fez o homem do pó da terra, isso é conversa. Isso é que o povo materialista, comunista, que não quer nada com Deus, diz. Defende a teoria de Darwin, que os animais que existem hoje, no passado eles não existiam, eram outros, é através de muitas gerações, mutações, né? Hoje os animais se transformaram, tem aquela questão da origem das espécies, né? A teoria da evolução, os animais evoluíram. Irmãos, eu creio que Deus, o meu Deus, o seu Deus, Ele fez o homem da matéria orgânica, do chão, da terra. Isso é tão verdade, que quando o homem morre, a Bíblia diz, e ao pó tu tornarás, porque tu és pó. Só o Espírito é que volta para Deus, porque foi Deus que soprou o seu Espírito na vida do homem, nas narinas do homem. O homem passou a ser alma vivente. Por isso que o Espírito não morre com o homem, o Espírito sobe para a presença de Deus, porque veio de Deus. Então, se algum professor viu criança, se algum professor disser que o homem veio de um macaco, aí você diz, não, o homem foi feito do pó da terra, foi Deus que fez o homem, Deus fez Adão, Deus fez Eva. Amém, irmão? Eu contei aqui aquela história do novo convertido lá no quartel.
que veio escarnecer de um novo convertido. Olha, não brinco com novo convertido não. Novo convertido, irmão, é uma bênção. Aquele novo convertido que vem para o culto, aquele novo convertido que tem comunhão com Deus, é uma bênção, não é? E Jesus sempre dá a estratégia certa. Pode não ter muito conhecimento bíblico, mas a palavra do conhecimento Deus dá na hora. Lá no quartel tem um irmão novo convertido, um sargento, era outro sargento, 2 sargentos. Aí esse outro sargento que fazia faculdade, formado, é um cara mais metido intelectual, chegou e disse: olha, a tua Bíblia diz, né, que Deus fez o homem do pó da terra, né? Aí o novo convertido: eu sei, foi, Deus fez o homem do pó da terra. Aí esse camarada pegou um pedaço de uma vara assim, irmão Francisco, aí fez um boneco, fez a cabeça, botou ali a barriga, os 2 braços e 2 pernas. Ó, eu também faço um do pó da terra. Aí na hora Deus deu sabedoria a ele, irmão. Deus é maravilhoso. Aí Deus disse a ele, aí ele disse assim: agora sopra no nariz dele, vê se ele tem fôlego da vida, não é? Que sabedoria, irmão. Onde ele aprendeu isso? Foi na escola dominical? Foi não, foi Deus que deu na hora a resposta. Deus deu a resposta na hora àquele irmão. Deus não deixa o novo convertido passar vergonha não, viu? Novo convertido fiel, que está na casa do Senhor. O Senhor quer aprender mais tua palavra. Aí Deus diz: pronto, eu quero te ajudar. Deus dá na hora. É a palavra do conhecimento, irmão. Isso não se aprende com os teológicos não, é Deus que dá na hora. Me lembrei também de outro fato. Lá nos Estados Unidos, eu ouvi o pastor Bernard Jones contar isso aqui, lá naquele estádio Juvenal Lamartine, há uns 25 anos ou mais atrás. E aí ele contando que foi pregar nos Estados Unidos, e aí um estudante que ele pregou, falou de Jesus, né? Jesus faz isso, Jesus faz milagres, Jesus é poderoso e tal, contando aqueles testemunhos maravilhosos do Senhor Jesus, do poder de Jesus. Aí no final, quando o pregador deu amém ali, já finalizando, aí levantou-se lá um americano, porque o irmão Bernard Jones, ele era americano naturalizado brasileiro, então ele falava fluentemente inglês e português. Aí na hora lá o americano levantou, o estudante lá, bem famoso: pastor, o senhor falou que esse Jesus é poderoso, faz milagre e tal. E todo mundo ouvindo, o estudante lá, aquela apreensão: mas me diga uma coisa, esse Jesus do senhor que é poderoso, porque quando ele morreu, ele não tinha nem sequer um lugar para ser sepultado, teve que ser emprestado. Isso diz que ele é o dono da prata, dono do ouro, não tinha nem um lugar no cemitério, ele tinha, teve que ser emprestado. Aí ele disse assim: naquela hora, irmãos, eu mandei um recado para o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo me dá a resposta. Ele disse que veio na hora. Quando a gente ora e a coisa é para glorificar Deus, Deus dá a resposta na hora, vem na hora. Aí ele disse: é verdade, o meu Jesus, ele foi sepultado no sepulcro emprestado. Mas sabe por quê? As pessoas dizem: quero ouvir. É porque ele não seria insensato de comprar um sepulcro para passar apenas um final de semana. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja Deus. E todo mundo naquela hora: que palavra sábia. Pois é, Jesus vai gastar dinheiro, irmão, comprar o seguro, passar o final de semana. Bendito seja o nome do Senhor. Olha, irmão, Jesus tem a resposta certa. Mas, irmãos, o alerta é para todos os cristãos. Sempre vivemos na contramão do mundo. Irmão, me suportem mais 10 minutos. O alerta, irmãos, é para todo cristão. Nós vivemos sempre na contramão do mundo. E viver na contramão do mundo é se opor ao mundo. Paulo escrevendo disse assim, Paulo escrevendo em 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14 e 16, diz assim: não se ponha em julgo desigual. Não se ponha em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Paulo escrevendo aqui, que harmonia entre Cristo e Belial, que há de comum entre o crente e o descrente, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus: habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então aqui está mostrando a contradição. Quem serve a Deus não pode servir o mundo ao diabo de forma alguma.
Então, vivemos sempre na contramão do mundo. Olha, o crente, ele não é para viver com as calças rasgadas. Você já viu esse povo passeando no shopping, gente da alta sociedade? A gente olha assim, aquelas moças, aquele rapaz com a roupa toda rasgada, irmão, parece um espantalho, um negócio demoníaco mesmo. Aquilo é coisa do Satanás, entendeu? A pessoa pega uma roupa, antigamente as pessoas tinham a decência de usar seu jeans, né? Aquele azul bonito assim, sem nenhum rasgão. Quem tivesse um rasgão não vestia mais nem a calça, perdeu a graça. Mas hoje, quanto mais rasgada, o povo acha melhor. E é o joelho todo aparecendo, né? As pernas, as coxas, tudo, irmão. Entendeu? Aí eu pergunto, o crente deve viver assim? Um crente que andar, se entrar algum irmão aqui de calça rasgada, dizendo que é crente, eu nem apresento, irmão. Antes da contramão do mundo. Usar piercing. Onde é que crente vai usar piercing, irmão? Crente convertido não usa piercing, né? Vê gente aí com piercing na língua, outros aqui, né? Aquele negócio, outro no nariz, parece aqueles boi de carroça de campinadeira. Entendeu, irmão? Meu Jesus, que negócio é esse? O crente vai usar isso? Não, irmão. Isso é gente prisioneira do diabo, irmão. Entendeu? Tatuado, fura o nariz. O verdadeiro cristão não faz isso. O verdadeiro cristão, quando a sua filhinha nasce, não fura os brincos da menina, da criança. Não. Não fure os brincos. Não é porque fica tão bonitinha, não. Se fosse para nascer com brinco, Deus já tinha feito a criança com brinco. Já nasci com brinco. Já nasci com piercing, já nasci tatuado. Mas não é assim. A Bíblia diz, mostra, não faça marca no seu corpo. Mas aí tem gente que coloca aí tatuagem de caveira. Tá certo que a pessoa veio do mundo, às vezes vem com a tatuagem, né? Não tem como tirar, mas depois que é crente botar tatuagem, irmão, não faça isso não. Não faça isso. Tá certo? E, irmãos, Deus, por ser um Deus justo, não deixará o pecado impune. Isso faz parte do seu atributo. Existe um atributo de Deus chamado de justiça. Então Deus, ele pune o pecado quando o pecador não se arrepende. Está cheio de punição a Bíblia. Deus puniu a geração diluviana, Deus puniu os gomorritas, puniu os sodomitas, não é? Pessoas de procedimentos errados. E Deus permite. Olha agora o que está acontecendo na China, o coronavírus, aí gente alarmada aí. Já tem brasileiro aqui, parece que em Natal já tem um caso aí suspeito de coronavírus. Essas coisas que acontecem aí no mundo, fruto do pecado. Todas as maldades do sistema babilônico serão punidas. Olha o que diz o versículo 5, irmão. Só falta esse versículo outro, tá, amados? Todos os pecados do sistema babilônico serão punidos, pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. Chegou até o céu, irmão. Quando a coisa chega até o céu, é porque a coisa é tremenda. Então será uma enorme pilha de pecado. Mas, irmãos, você notou o que o texto diz? Quando o texto diz, e Deus se lembrou dos seus crimes. O que significa isso? Deus se lembrar? Deus se lembrou, irmão, é uma expressão hebraica. Toda vez que você lê na Bíblia, Deus se lembrou, significa que Deus vai entrar em ação, ou quando Deus entra em ação. Então sempre que você vê isso, Deus se lembrou de Abraão e poupou Ló. Ou seja, Deus entrou em ação mandando anjos. Deus lembrou-se de Raquel, que era estéril, não foi? Raquel não era estéril? E Deus lembrou-se de Raquel e deu a ela um filho. Significa o quê? Que Deus entrou em ação para dar o filho para abençoar. Então não é porque Deus sofre de amnésia, não. Essa expressão hebraica, Deus se lembrou, significa que está relacionada à ideia de quando Deus entra em ação. Tá certo? Guardou isso aí? Então, irmão, que Deus é esse? Deus se lembrou, quer dizer, Deus se esquece? Meu amigo, isso é uma expressão hebraica, significa que quando Deus entra em ação, certo? Amém, irmãos? Então, percebam a ação de Deus. Esta expressão Deus se lembrou significa quando Deus entra em ação, já falei. Deus se lembrou de Abraão, Deus se lembrou de Raquel. Caminhamos para o terceiro e último tópico, vai terminar 5 minutinhos.
versículo 6 diz, irmão, mais uma vez: retribuam-lhe da mesma moeda, peguem-lhe em dobro, paguem-lhe em dobro pelo que fez, misturem para ela uma porção dupla no seu próprio cálice. Isto é a lei da semeadura e da colheita. Babilônia implantou o mal contra os cristãos, entrou no sistema pecador de luxúria, de licenciosidade, de prostituição, de tudo que não presta, de tudo que é anti-Deus. Vai colher o mal, Deus vai puni-la duplamente, certo? É a que eu chamo de justiça retributiva, lei da retribuição, tá certo? No latim é lex talionis. Quem não oferecer misericórdia não receberá misericórdia. Como a Babilônia não vai ter misericórdia para com os santos da grande tribulação, Deus também não vai passar a mão da cabeça do sistema babilônico. Deus punirá todas as maldades que o governo do anticristo fará aos seus santos na tribulação. Deus punirá com rigor. A punição de Babilônia será em dobro. E aí, quando eu pensei nisso, Deus não deixará o Islã também impune. O Islã é a religião que mais mata crente, é o islamismo, certo? O hinduísmo também, e o comunismo, que não é religião, mas é um sistema anti-Deus. E o comunismo é um sistema anti-Deus. Crente que apoia o comunismo, ou crente que apoia a gente que apoia o comunismo, precisa aceitar Jesus. E eu provo na Bíblia que quem apoia o comunismo não vai para o céu. Eu provo na Bíblia. O sistema comunista é anti-Deus. O sistema comunista prende crente, tortura crente e mata crente. Como é que Deus vai colocar lá no céu um crente que aceita o comunismo? Tem que aceitar Jesus. Tem que aceitar Jesus. De novo, a Babilônia será severamente punida, não só porque causou sofrimento aos crentes, mas também por seus pecados, corrupção, avareza, luxúria e imoralidade. Para concluir, meus amados irmãos, evite os pecados cometidos pela Babilônia. Não seja uma pessoa avarenta. Avarenta é o quê? Amigo demais de dinheiro, só pensa em dinheiro. Esse crente só pensa em dinheiro. Tem que aceitar Jesus de novo. Jesus disse que proveito é ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Tá certo? Não seja uma pessoa avarenta, seja uma pessoa realmente que possa investir na obra do Senhor e trabalhar para Jesus e ser um crente santo. Envolva-se na obra do Senhor. Finalmente vamos orar, agradecendo ao Senhor nosso Deus por isso. Eu peço a compreensão dos irmãos por tudo em nome do Senhor. E antes de orar, minha esposa colocou: também eu fiz ficar em Israel 7.000, 1 Reis 19, 18. Mas estou me referindo aos 100 profetas que Obadias sustentou, certo? Aqui também outra referência, 7.000. Deus disse: eu reservei 7.000 que não beijou a Baal, né? Naquela ocasião, realmente é isso aqui. Mas eu me refiro aos 100 profetas que Obadias sustentou. Amém? Café, almoço e janta. Café, almoço e janta. O homem de Deus abençoado, e o Obadias, né? Senhor nosso Deus, Pai santo e amado, eu quero te louvar, Senhor, por teu cuidado. Eu quero te louvar porque tu és, Senhor, o Deus campeão, o Deus altruísta, o Deus todo-poderoso, que já veio antecipadamente, já viu a tua vitória, a vitória da igreja, a vitória do Cordeiro, Senhor. Abençoe-nos para que continuemos servos autenticamente crentes, fiéis ao Senhor, e que possamos cada dia mais ser mais santos, Senhor, para desfrutarmos, Senhor, dos céus, da morada que foi preparada, Senhor, para nós pelo Senhor Jesus. Oh, essa morada é linda, Senhor, essa morada é maravilhosa, Senhor. Oh Deus, abençoa-nos, guarda-nos debaixo da tua potente mão e ensina-nos a cada dia mais a tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Assembleia de Deus, vem comigo.